Olá, olá, olá! Boa noite, queridos, graça e paz. Meu nome é pastor Dilson Nóbrega, eu pastoreio aqui a PIB Parelheiros e eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz de poder ministrar a palavra do Senhor nesta noite tão especial de aniversário da Igreja Batista Jardim das Rosas. Estou muito feliz, animado em poder compartilhar com os irmãos e estou muito feliz pelo aniversário, 35 anos pregando o Evangelho, sendo luz em meio às trevas, né? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero também externar aqui meu carinho pela vida do pastor Zias, pastor de vocês, a reconhecer o homem que Deus tem usado como um visionário, como um líder apaixonado por Jesus, e um homem esforçado para ver a igreja do Senhor avançar. Nós, como igrejas aqui na região sul, temos sido muito abençoados e espero que vocês façam bom proveito deste servo, dessa família que Deus colocou à disposição de vocês. Irmãos, eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 10, versículo 25. Apenas esse versículo diz assim: não abandonem a nossa congregação. Não abandonem a nossa congregação, né? Como é costume de alguns. Antes, exortando-nos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Não abandonemos, então, a nossa congregação, nossa assembleia, como é costume de alguns. Antes, aproximemo-nos, né, à medida que o tempo se aproxima, aquele dia se aproxima. Irmãos, eu preciso contextualizar você. Hebreus trabalha o quê, pastor? Hebreus trabalha a superioridade de Cristo sobre todas as coisas e sobre tudo. Cristo é superior aos profetas, capítulo 1. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. Cristo é superior aos sacerdotes da ordem de Arão. Cristo é semelhante a Melquisedeque. Cristo é, portanto, superior. Seu sacrifício é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. Não apenas isso, seu santuário é superior ao santuário do Antigo Testamento, que era o tabernáculo. Cristo é superior aos homens, inclusive. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Abraão. Cristo, então, é superior a tudo e a todos. O texto trabalha, o livro todo trabalha a superioridade de Jesus sobre todas as coisas. Inclusive, a respeito do sacrifício dele ser superior, o sacrifício do Antigo Testamento era temporal, o sacrifício do Antigo Testamento, ele não trabalhava a questão do coração, era externo, era superficial, não era profundo, né? O sacrifício do Antigo Testamento não era conclusivo, não era completo, mas o sacrifício de Cristo Jesus é completo. Ele, uma única vez, nos salvou por meio de sua cruz, né? Então, quando chegamos no capítulo 9, nós vemos, portanto, também a superioridade de Cristo sobre a aliança do Antigo Testamento. Cristo é superior, e essa conversa que o autor está vindo até chegar no capítulo 10. Quando ele chega no capítulo 10, ele fala que o sacrifício de Cristo é poderoso para remover o pecado, porque o sacrifício do Antigo Testamento só podia aplacar a ira de Deus. Mas o sacrifício de Cristo remove o pecado, lava, tira o pecado. Agora, e como resposta de tudo isso, o sacrifício de Cristo Jesus, portanto, nos dá acesso ao Pai. Nos dá acesso ao Pai. Nos dá acesso à sala do trono. Nos dá o acesso à presença do Pai. E, portanto, ele faz aqui 4 convites para nós. O primeiro convite nessa noite está no versículo 22. Devemos então nos achegar com um coração verdadeiro. Como que nós podemos entender o versículo 25? Não abandone a nossa congregação. Para entendermos o valor de congregar, o valor da assembleia, o valor da nossa comunidade de fé, nós precisamos ter corações verdadeiros. Primeira coisa. Para entendermos, o versículo 22 está dizendo: nos acheguemos com um coração verdadeiro em
verdadeira certeza de salvação, uma conversão verdadeira. Existem os convertidos e os convencidos. A ideia que o texto está nos dizendo, para entendermos o valor da nossa congregação, irmãos, precisamos ter corações verdadeiros. Mas não apenas isso, precisamos também, versículo 23, ficar firme, aguentar firme, porque não é fácil. Existem tantos desafios no meio da congregação, no meio da assembleia. Precisamos permanecer firmes, aguentar o tranco, como se diz. Meus irmãos, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Ninguém sozinho pode dizer, eu sou a igreja sozinho. Não é verdade. Igreja é um coletivo. A fé é individual, mas é uma fé coletiva também. O Pai Nosso não é um Pai meu, é um Pai seu, é um Pai nosso também. O pronome, portanto, não é o pronome possessivo, meu Deus, meu Pai, meu Salvador. Na verdade, é o pronome de intimidade. É a ideia de meu, porque a mesma forma como ele é meu e está em mim, mas ele não é apenas meu porque eu o tenho, ele é meu porque também é do meu irmão. O pai é meu, mas também do meu irmão. Eu faço parte de filhos, eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma fé, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Pai. Então, nós vemos aqui, para entendermos o valor de congregar, precisamos entender que precisamos ter corações verdadeiros que se achegam ao Pai. O versículo 23 mostra também que precisamos então permanecer firmes, aguentar firmes. E o versículo 24 nos diz então, precisamos considerar, versículo 24, considerar uns aos outros. Precisamos considerar uns aos outros e estimular o amor e a prática das boas obras. Precisamos nos confortar uns aos outros, nos auxiliar nas nossas debilidades, nos desajustes. Cada pessoa da igreja às vezes está no nível de espiritualidade, uns estão mais na frente, uns estão no meio, uns estão mais para trás. Precisamos nos considerar, irmãos. Versículo 24. Se queremos entender a beleza da igreja local, queremos entender então a profundidade do valor de congregar, precisamos considerar uns aos outros. Aquele que está fraco é puxado por aquele que está forte. Aquele que está desanimado é fortalecido por aquele que está animado. Aquele que está doente é curado por meio da oração daquele que está são. Enfim, precisamos nos consolar uns aos outros. Isso é o valor de congregarmos. E é por meio da nossa congregação que missionários são enviados para a salvação de vidas ao redor do mundo. É por meio da nossa congregação que nossos filhos são apresentados para o altar. É por meio da congregação que nós nos apresentamos ao altar diante de nossas esposas e a ela declaramos uma aliança com Deus e com os nossos irmãos. É por meio da nossa congregação, dos nossos dons, das nossas habilidades, das nossas capacitações coletivas, enriquecidas no coletivo, que nós podemos então atingir os objetivos que Cristo estabelece para nós. Cristo nos coloca em unidade. Meus irmãos, experimenta tirar uma brasa fora da sua churrasqueira, você vai perceber que passa tempo, essa brasa vai apagar. Precisamos um do outro, meu irmão. Eu preciso de você. Você precisa de mim. O meu dom está à sua disposição. O seu dom está à minha disposição. Nós precisamos um do outro. Mas sabe por quê? Porque versículo 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Alguns anos atrás, dois americanos, escreveram um livro, um deles foi Frank Viola, escreveram um livro que bombou, e estavam trabalhando aí algumas ideias contra a igreja institucional, contra a igreja local. Deixa eu falar uma verdade para você, deixa eu falar algo tão importante para você. Olha bem, existem, portanto, muitas pessoas que caem nesse canto da sereia. Parece algo intelectual, parece algo, na verdade, não passa de um niilismo eclesiológico, não passa de um ceticismo, de uma apatia, aquilo que pertence a Deus, aquilo que é espiritual. E o mundo, e essas coisas começam com uma pequena dúvida. A dúvida, na verdade, é a porta de entrada para a negação. A negação, de fato, é o sofá da incredulidade. E a incredulidade é a cama, portanto, da apostasia. É por meio da dúvida que essas coisas vão se estendendo até a apostasia. Você lembra da mulher de Ló?
que recebeu a orientação de não olhar para trás e olhou para trás. O texto nos estabelece aqui princípios claros. O primeiro dele, precisamos ter corações verdadeiros para entendermos o valor de congregar. Um homem piedoso, uma mulher piedosa sabe o valor que é a igreja local. Um homem, um adolescente piedoso sabe o valor que é congregar, estar junto com os meus irmãos. Somos um corpo bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Lembra dessa canção? Um homem e uma mulher piedosa sabem o valor disso. Mas não apenas isso, meus irmãos. Nesse aniversário, pense, considere, repense, reavalie. O texto diz: aproximemos, chega perto, chega mais da sua comunidade, chega mais perto, participa da vida da sua comunidade, chega mais. Mas o texto também diz: fiquem firmes. Você lembra, no contexto desses irmãos estavam sendo perseguidos? O cristianismo era uma ameaça para o Estado e para os judaizantes, que estavam dizendo que aquilo não passava de uma seita. Eles eram perseguidos e muitos desanimavam, acabavam voltando para o judaísmo, acabavam voltando para aquelas práticas. E olha bem, é como se você estivesse andando com o sacrifício de Cristo na cruz e você abandona tudo para voltar para aquele sacrifício dos bodes, das ovelhas do Antigo Testamento. É que nem você saiu do estado de salvação eterna para ir no estado de condenação da lama do pecado. É um retrocesso. E eu quero aplicar para você aquilo que Aristóteles nos ensina na filosofia, que existe a lógica aristotélica. A primeira premissa precisa concordar com a conclusão da premissa, das outras premissas. Quando nós entendemos, portanto, que abandonar a nossa comunidade de fé é retrocesso, então retrocesso é negar a Cristo. Portanto, negar a Cristo é destrutivo. Por isso, o versículo 32 lá na frente, 31, 32 vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Meu irmão, não abandone a fé. Sabe por quê? Porque é retrocesso. Não abandone a comunidade de fé. Não abandone seus dons. Não abandone as suas habilidades. Isso é retrocesso. E retroceder, na verdade, é negar o sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos colocou para vivermos em unidade. Sabe quais são as parábolas, as figuras de linguagem a respeito da igreja? Corpo de Cristo, templo, santuário de Deus, videira. E videira que precisa estar alimentada, portanto, da raiz, do caule. Nós somos os ramos dessa videira. E Cristo é a fonte, é a cabeça da igreja. E Cristo é aquele que nos dá, então, sustentabilidade. Ô irmão, não abandone sua comunidade de fé. Pelo contrário, aproxime-se mais. Versículo 22. Fique mais firme. Versículo 23. Fortaleça o que está cansado. Versículo 24. E não abandone a comunidade de fé, como é costume de alguns. Versículo 25. Você está percebendo o encaixe desses versículos? O Senhor está falando ao nosso coração. O niilismo eclesiológico não passa de uma conversa fiada, de uma tentativa de criar uma antipatia a tudo que é santo, a tudo que é belo. E, na verdade, o belo, do ponto de vista da estética de Deus, o belo é Deus que cria o caos e transforma o caos em algo bom, em algo belo. Meus irmãos, entenda, o versículo 26 diz então: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício pelos nossos pecados. Depois que você já conhece o Evangelho, o Santo Agostinho estava dizendo assim, né? Eu fui impactado com o perfume do Senhor. O perfume do Senhor rompeu as minhas narinas. Eu inalei do perfume do Senhor. A sua voz rompeu minha surdez. Eu vi, agora não posso desver. Você já foi salvo pelo Senhor, não há o caminho de volta. Não há o porquê retroceder. E se o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, do qual você se apegou, está conduzindo você e sua vida para frente, se você negar esse sacrifício, se você abandona a sua comunidade de fé, já não há um outro sacrifício para a sua vida. Porque o sacrifício de Jesus na cruz é um único, completo e permanente.
Já não tem outro sacrifício mais para você. Meu irmão, o versículo 25 termina dizendo assim: agora, versículo 25, tanto mais à medida que vocês veem que os dias estão próximos. Meus irmãos, por que começar uma vida bela com Jesus Cristo no meio da caminhada voltar? Por que começar uma vida bela com Jesus Cristo por causa das dificuldades da comunidade abandonar sua comunidade de fé? Por que começar uma vida bela com Jesus Cristo no batismo, na salvação, no evangelismo, no seu pequeno grupo lá e depois por causa de algumas picuinhas, de alguns problemas, abandonar? Por quê? Por quê, meus irmãos? Há problemas no seu trabalho, há problemas na sua família, há problemas em todos os lugares. Por que você não abandona esses lugares? Por que você só pode abandonar a igreja? Sabe por quê? Porque esse niilismo eclesiológico, essa mosca está picando você. Não se deixa seduzir com esses discursos contra a fé. Não se deixa seduzir com esses discursos contra a igreja local. Meus irmãos, você pode ser a resposta de Deus naquilo que precisa melhorar. Você pode ser a resposta de Deus naquilo que tem que ser ajustado. Os seus dons, as suas habilidades, as suas capacidades podem ser usados pelo Senhor para fortalecer sua igreja, para ela se tornar mais missionária, mais atuante, mais relevante. Deus usa homens. Deus usa homens. E esse tempo que você e eu perdemos nos mimimis, nas reclamações, nas buscas, esse é um tempo precioso para fortalecermos o fraco. Isso não é apenas papel pastoral, sabia? Na Bíblia, o papel de uns aos outros, da mutualidade, é de todo crente maduro em Cristo. Eu tenho que consolar meu irmão, eu tenho que orar pelos que estão doentes, eu tenho que visitar os que estão enfraquecendo, uns aos outros, orar uns aos outros, perdoar uns aos outros, submetemos uns aos outros, uns aos outros. Como nós vivemos numa sociedade de crentes fracos, crentes mimizentos, crentes Nutelas, choramingueiros. Meus irmãos, muitos dos nossos irmãos pagaram com a sua própria vida para não abandonarem a fé em Cristo, sua comunidade de fé. Hoje, muitos países, irmãos nossos estão sendo perseguidos na calada da noite, estão sendo batizados nos rios, nas águas mais geladas, porque sua fé tem sido perseguida. Mas acredite, não tem abandonado sua comunidade de fé. Quanto mais bate, mais eles estão unidos, mais eles estão fortalecidos. Meus irmãos, é hora de tomar vergonha na cara e se tornar cristãos maduros, fortalecidos pelo Senhor, produtivos, cristãos poderosos, instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. É hora de tomar vergonha na cara e se tornar como Paulo, que aguenta as dificuldades e continua pregando para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso. É hora de nos tornarmos cristãos mais produtivos. Talvez aprender a seguinte regra: falar menos, trabalhar mais. Pastor, a partir desse ano, onde eu posso ser útil na nossa igreja? Pastor, se há um incômodo que os cristãos maduros fazem nos pastores é: pastor, eu quero trabalhar. Pastor, onde eu posso servir? Pastor, tem alguma visita que eu posso fazer com você? Tem alguma cesta básica? Pastor, você está bem? Sua família está bem? Eu não quero que você se sinta só. Pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer por sua vida? Porque pastor feliz, igreja feliz. É o segredo. Pastor feliz, igreja feliz. Hebreus 13, lá na frente. 12, né? 12, lá na frente. Então, meus irmãos, descubram uma forma de se tornarem mais representativos, mais atuantes, relevantes no meio da tua comunidade. Sabe por quê? Porque esse coletivo fortalecido pelo Senhor, então terá um impacto maior lá fora. Se conseguimos ser famílias fortalecidas aqui dentro, teremos um impacto maior lá fora. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Meus irmãos, é tempo de unidade. Sabe por quê? Olha o versículo 25. Tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. É tempo de unidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus multiplique seus dons, suas habilidades, suas capacidades em favor da sua igreja local e que você seja então uma vez.
quero orar com você. Pai Santo, nesse aniversário da igreja, enquanto lemos o texto, enquanto conversamos sobre o valor de congregar, Senhor, nós suplicamos, Pai, que eu e meus irmãos possamos entender e possamos nos comprometer mais com a nossa igreja local. Possamos então, Senhor amado, aproveitar essa palavra e aceitar no nosso coração, para que, ó Deus, possamos ser atuantes, ativos, relevantes no meio da nossa igreja, se colocando então como instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Ó Deus amado, faça de nós servos de Ti, escravos da Tua palavra, doulos do Teós, servos do Deus. Ó Deus, nos transforma, Pai Santo, como aqueles que estão servindo a sua casa, aqueles que estão vivendo uma vida, Pai Santo, com suas famílias, com seus recursos, com suas habilidades, com seus dons, com seus tempos, Pai Santo, tudo colocado na presença de Deus, no altar de Deus. Todas as coisas, tudo que temos, tudo que somos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai Santo, por essa amada igreja. Eu oro por esses líderes. Eu oro por esse pastor e sua família. Eu oro, Pai Santo, por cada membro, Pai Santo, que faz parte dessa obra, que pertence a essa família, Pai Santo. Eu oro para que Deus os abençoe, os fortaleça e o Senhor, a partir desse tempo, dê a eles, Pai Santo, um tempo novo, um tempo de renovação na missão, um tempo de impacto sobre esse bairro, dê a eles ideias novas, recursos, abençoa, Pai Santo, essa igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esse privilégio de compartilhar a palavra. Estamos à disposição. Um grande abraço para o meu amigo Pastorzinho e toda a sua família. Que Deus abençoe.